noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 23ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do 4º período da 17ª legislatura, para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Taurino Araújo Neto, atendendo ao decreto legislativo número 16/2015, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador desta casa, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Alberto Matos Neri. Boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 23ª sessão solene para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Taurino Araújo Neto. Designo o vereador Eli Ribeiro para conduzir a mesa o senhor doutor Taurino Araújo Neto, homenageado desta sessão, e a senhora Soraya Souza Pinheiro de Araújo, sua esposa. Está acordando cedo demais. Convidamos para compor o plenário desta casa os familiares do homenageado Dr. Taurino: Isaac Taurino de Araújo, filho; Ximena Taurino de Araújo, filha; Dr. Eber Uzum, coordenador do curso de Direito da UFES; senhor Jorge Falcão, representando os alunos do curso de Direito da UFES; e o professor Agenor Sampaio Neto. Neste momento, anunciamos a execução do hino nacional brasileiro.
Concedo a palavra ao vereador Roque Pereira do Carmo, autor do decreto legislativo número 16/2016, para saudar o homenageado e a todos os presentes. Boa noite a todos. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neres, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão, senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador desta casa, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal, senhor Taurino Araújo Neto, homenageado desta sessão solene, senhora Soraya Souza Pinheiro de Araújo, sua esposa, aos familiares, doutor Taurino, a Jorge, a todos, assessoria, agradecer de modo especial aos colegas vereadores Eli Ribeiro, Correia Zezito, Pablo Roberto, vereador, está presidindo a sessão Alberto Nery, nossos agradecimentos. Neste primeiro momento, antes de dar início à justificativa que me motiva a discursar sobre este ilustre cidadão, gostaria de agradecer àqueles que fazem presente nesta noite, prestigiando este momento ímpar na vida do senhor Taurino Araújo Neto. Cidadão benemérito da liberdade e da justiça social, João Mangabeira. Sabemos que a Câmara Municipal de Feira de Santana já faz outorga de honroso título de cidadão feirense a muitas e destacadas e reconhecidas personalidades, que pelo seu currículo fizeram jus a tal homenagem. O homenageado Taurino Araújo nasceu em Jequié, estado da Bahia, em 25 de dezembro de 1968, é filho de Adelino Santos de Araújo e de Rita Freitas de Oliveira, casado com Soraya Souza Pinheiro de Araújo, com quem teve 3 filhos, Gabriel, Isaac e Ximena. Desde cedo, Taurino já sinalizava os dotes de genialidade e precocidade que se confirmariam ao longo do tempo, sempre a serviço de uma finalidade pública, coletiva, humanitária e social. O advogado, professor, escritor e político brasileiro, Taurino foi condecorado com as mais altas comendas do estado da Bahia. A comenda de cidadão benemérito da liberdade
e de Justiça Social, João Mangabeira. Professor Taurino é bacharel em Direito pela UESC, antiga Fiesp, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, onde graduou em dezembro de 1993. Taurino pratica o que ensina, o que marca a particularidade da abrangência do jurista Taurino Araújo. É justamente a capacidade de divulgar, produzir sentidos abrangentes e específicos, falando ao coração do homem simples e do rico, do apedeuto e do expoente intelectual, o que extingue dos outros e o integra em diversos mundos, no envolvente malha de pensamento, sentimento e ação, discussão marcante nos planos real, simbólico e imaginário do trânsito significativo das dimensões do sonho, ousadia, planejamento se vissem dispensáveis para que alguém passe com êxito pela vida e estabeleça conexões de atos impacto com os demais. A biografia de Taurino Araújo já encontra eternamente escrita no panteão dos heróis do estado da Bahia, por força da situação e da oposição na Assembleia Legislativa, traduzido à vontade de 15 milhões de baianos. Entre eles, quais o cearense que fica contente com isso, agraciado também com uma premiação bastante relevante, o título de cidadão feirense. É nesse âmbito de generosidade, sertanejo do amor, amizade, solidariedade, o que nos une uns aos outros, o que fundamenta a homenagem de Feira de Santana a Vossa Excelência, como se detalhasse, fortalecesse a malha de influência de Taurino Araújo. Recomendo especificamente no âmbito do sertanejo, pois Feira é a princesa do sertão, conforme assim definiu Rui Barbosa. E terá sido a vontade do povo de Feira, através dessa Casa Legislativa, de eternizar a sua figura humilde e tão humana, prestimosa e solidária, num desejo de servir e emancipar através da educação, grande razão de sua vida, na crença, no sentimento e na atitude de que aprendemos melhor quando usamos novos conhecimentos. Frequentemente e em contextos mais variados, faz-se o homem multifacetado, visionário, criou e seguiu um conceito sobre responsabilidade fiscal para o melhor emprego do dinheiro público. A quadrúpula de Taurino: o dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro parece nosso, mas não é. Antecipando-se a ideia de responsabilidade fiscal, quando ainda nem se falava nisso. O estudo de casos dessa experiência é, no mínimo, enriquecedor para qualquer gestor público ou órgão de corregedoria, fiscalização de contas, pois a baliza estabelecidas pela quadrúpula oferece uma espécie de freio e contrapeso para o emprego das finanças públicas. Recebeu o título de secretário do ano pelo seu desempenho e agora aplauso de Feira de Santana, através do título de cidadão feirense, concedido à personalidade que distingue tanto pelo saber quanto pela atuação em prol das artes, da ciência, da filosofia, das letras e dos melhores entendimentos entre os povos. A iniciativa da condecoração, portanto, nasce o intuito de distinguir personalidade emitente que, pelo vulto da obra realizada, enriquece a vida cultural e social do Brasil e do mundo. É uma forma de homenagem, por meio do qual se exprime gratidão a alguém que se procede ao reconhecimento público pelo seu aqui que o currículo do homem é vasto. Pelo seu valioso contributo no exercício de sua profissão, no serviço prestado à comunidade ou na defesa de uma causa importante, que tem se destacado especialmente por trabalho humanitário e científico.
Taurino mudou-se para Salvador, Bahia, em 1993. Atua desde então na área de direitos humanos, trabalhando muitas vezes em pro bono ou nomeado defensor público pela Justiça Federal e Estadual. Já ensinou em diversos centros universitários e advoga nos tribunais superiores em Brasília. Doutorado em Ciência Jurídica e Social pela Universidade do Museu Social Argentino em Buenos Aires. Professor requisitado para mais diversas palestras, é também articulista do mais antigo jornal baiano, o Jornal à Tarde. Senhoras e senhores, em torno de Taurino Araújo não falta conceito, histórias, teorias, habilidade para resolver problemas e ressonância emocional em torno de sua paixão por construir um Brasil mais justo, a partir do conteúdo mais adequado ao Estatuto da Cidadania, transmitido em diversos formatos e em múltiplas representações, independência de pensamento e ação, justificar e outorga do título de cidadão honorário de Feira de Santana. Diante de tudo que foi exposto, fica evidente que seu vasto currículo fala mais alto que quaisquer justificativas. Por este entendimento em geral, concedemos hoje o título de cidadão feirense ao meu ilustre senhor Taurino Araújo, o mais novo cidadão de Feira de Santana. E desde já quero agradecer a todos os colegas, vereador, meu caro doutor Taurino, que votou por unanimidade a esse título de cidadão, e agradecer também a Jorge, que foi o idealizador. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Solicito ao primeiro secretário ad hoc desta Casa Legislativa, vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva, que proceda à leitura do Decreto Legislativo número 16/2016. Boa noite a todos. Decreto Legislativo de número 16/2016, que dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade com seu artigo 70, inciso 5º da Lei Orgânica do Município e artigos 274 e 400 do Regimento Interno e do projeto de Decreto Legislativo de número 04/2016, de autoria do vereador Roque Pereira do Carmo, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Taurino Araújo Neto. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verba existente na Secretaria desta Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, 9 de março de 2016, assinam os senhores Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente, senhor Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente, senhor Alberto Matos Nery, segundo vice-presidente, senhor Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente, senhora Jerusa Maria Bastos Silva Sampaio, primeira secretária, senhor Davi Evangelista Leite Neto, segundo secretário, e o senhor Roberci da Silva Lima, terceiro secretário, é o que consta, senhor presidente. Convido o senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o prefeito municipal José Ronaldo de Carvalho, para entregar a cópia do decreto legislativo ao senhor Taurino Araújo Neto. Convido o vereador Roque Pereira do Carmo para outorgar o título de cidadão feirense ao senhor Taurino Araújo Neto.
Com a palavra, o senhor Taurino Araújo Neto. Excelentíssimo vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência dessa sessão. Senhor Paulo Aquino, secretário de governo e ex-vereador desta casa, representando o senhor José Ronaldo de Carvalho, excelentíssimo prefeito municipal. Minha esposa, senhora Soraya Souza Pinheiro de Araújo, meus filhos Ximena e Isaac Taurino Araújo, professor Heber Rozum, grande amigo Jorge Falcão, Agenor Sampaio Neto, senhores vereadores e autoridades aqui presentes, meus amigos, minhas amigas e agora conterrâneos da pujante cidade de Feira de Santana. O processo de concessão de cidadania honorária é demorado e criterioso. São diversas e significativas as etapas ao longo do tempo. A passagem pela Comissão de Constituição e Justiça, a sessão de 8 de março, concedendo à unanimidade o título, a publicação do decreto 16/2016 em data subsequente, a marcação da sessão solene, a repercussão entre amigos e nos meios de comunicação, o generoso comparecimento dos presentes, numa véspera de feriado, tudo é motivo para o mais puro agradecimento. Muito obrigado a todos. Quando recebi a surpresa da outorga do título de cidadão honorário de Feira de Santana, fui prestigiado com surpresa maior ainda, a bem elaborada e detalhada exposição de motivos por parte do vereador Roque Pereira do Carmo. A laboriosa pesquisa biográfica desenvolvida por Tatiane Tourinho e Jorge Falcão. A vida se me passou como um filme. Na dimensão maior de onde parte a justificativa, e a exemplo de outros grandes nomes homenageados com o título de cidadão feirense, a reminiscência a Luiz Gonzaga, rei do Baião, talvez o mais famoso entre eles. A exposição de motivos é algo extremamente tocante e valorizador da construção coletiva, companheira, compreensiva, agregadora e solidária, levando-se em conta o bem comum. Tudo passa a fazer sentido. Para justificar a concessão da cidadania honorária, Roque lembra, de forma nobre, o fato de haver sido, até hoje, o mais jovem homenageado com a mais alta comenda da Bahia, relacionando-a ao título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira, que me foi concedido em 2013 pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Em sua particularidade de maior cidade do interior, Feira é tão importante quanto o nosso grande estado. Ele repete a máxima que, criado em 1993, o título de cidadão benemérito da Liberdade e da Justiça Social João Mangabeira é concedido a brasileiros reconhecidamente dedicados às causas nobres, humanas e sociais, que tenham resultado no desenvolvimento político e socioeconômico do Brasil, melhorando significativamente a vida das pessoas. Nesse lugar, a justificativa-chave para a concessão da cidadania feirense, numa eloquente reunião de grandezas na qual ele generosamente me insere. Fiquei comovido por encarnar em suas palavras, repletas de detalhamento, a generosa figura simbólica do sertanejo, enfrentando os desafios de conviver na Caatinga, numa região com pouca chuva, muitos cactos, árvores retorcidas, rios mortos e pele enrugada pelo sol, da poeira e da seca que lhe afetam o habitat,
muitas vezes ao ano, bem como a remissão a Agenor Sampaio Neto, quanto a eu ser tema para doutorado e para samba-enredo, até porque estamos nas vésperas da micareta de Feira de Santana, e era grande o desejo de conceder a honraria ainda na presente legislatura, e antes que findasse o prazo máximo para tanto, ainda em abril de 2016. Na verdade, tudo reflete a grandeza de encontrar tempo, de priorizar o que é maior e verdadeiramente importante, os vínculos coletivos. Com o recebimento da honraria, certamente me sinto relacionado à força desse grande paraíso com o nome de feira. E mais uma vez, simbolicamente, unindo o sertão e o cais. Minhas origens dizem respeito a ambos os lugares, como a localização privilegiada de feira, entre o litoral e o sertão, o que lhe permitiu se transformar no maior entroncamento rodoviário do norte e nordeste, perdendo apenas para São Paulo, na única cidade do país cortada pela gigantesca BR-116 e 101, que acolhe uma infinidade de pessoas e assim reflete a pluralidade social. O vereador Roque Pereira do Carmo foi longe ao lembrar o meu ingresso na Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, FESP. Vice-presidente do DCE-FESP, lutando pela estadualização do que depois se tornaria a Universidade Estadual de Santa Cruz. E também ao Batam, 1989, quando fui o mais jovem secretário de administração do Brasil, havendo criado a quádrupla de Taurino para melhor emprego do dinheiro público. O dinheiro não é meu, o dinheiro não é seu, o dinheiro parece nosso, mas não é, antecipando-me a ideia de responsabilidade fiscal, quando ainda nem se falava nisso. Fico, portanto, enormemente honrado e agradecido ao saber que, estando longe e ao mesmo tempo perto de feira, a iniciativa da condecoração tenha decorrido apenas da relevância e abrangência do cumprimento do meu dever como jurista e professor, ou seja, pelo conjunto de uma obra que o parlamento feirense enaltece ao patamar do enriquecimento da vida cultural e social do nosso país, nem tanto por morar aqui ou ali, mas por estar disponível e efetivamente participar do pensamento, sentimento e ação com as questões cruciais para o engrandecimento da civilização brasileira. Soraya e eu, Isaac, Gabriel, Ximena, só temos a agradecer. O gesto grandioso de Feira de Santana igualmente homenageia uma genealogia que simbolicamente é representada por meus pais, Rita e Adelino Araújo, sem os quais nada seria possível. Seguirei firme na esperança de que sempre podemos contribuir de alguma forma, impactando positivamente a vida das pessoas, da humanidade, independente de condições políticas, econômicas e ideológicas. Há sempre um lugar de contribuição em prol do bem comum, marcado pela honestidade e pela persistência de cada cidadão que estuda, trabalha e paga impostos, a quase totalidade das pessoas. Os 80% em prol do bem comum, a maioria do bem. Portanto, meu coração se encontra bando de agradecimento e alegria, porque vocês são importantes para mim e me torno, através da nobreza desse gesto, importante para vocês. Importar, etimologicamente, é colocar dentro do coração. Inevitavelmente, torno-me importante à medida que me acolhe essa relevante cidadania honorária, concedida através da unanimidade dos vereadores de Feira, da situação e da oposição, e principalmente do vereador Roque Pereira, que teve a iniciativa da homenagem. E é assim que me torno, orgulhosamente, através da confirmação de todas as manifestações de carinho e reconhecimento por parte dos queridos amigos de Salvador, Feira de Santana, Ubatã, Jiquié, da Bahia, do Brasil, do mundo,
cidadão honorário de Feira de Santana. Feira é o maior interior do Nordeste, a princesa do sertão, e o simbolismo desse título de cidadania honorária é um convite à interiorização, à crença nos grandes valores, reverenciando a pluralidade e a justiça que nos tornam a todos irmãos, e, portanto, contra todas as formas de egoísmo e baixa vibração, trazendo o rumo das coisas para a cadência certa. Viva essa gente que estuda, trabalha, pensa no bem comum, paga impostos e trilha o melhor caminho, fazendo o melhor dentro de suas possibilidades. Presentes para traduzir o Estado democrático de direito na vibrante forma de uma civilização brasileira, sem coraças, disfarces ou carapuças, numa verdadeira harmonia entre pensamento, sentimento e ação, em prol do bem comum. Toda honra seja para Deus. Muito obrigado a todos, de todo o coração. A maioria do bem. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela
só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira,